Olá, boa noite a todos. Estamos aqui iniciando mais uma live sobre o Maio Laranja. Então eu quero convidar você que está entrando aqui nessa live que possa compartilhar, enviar aí no aviãozinho para muitas pessoas, para que nós possamos dar início a então essa live que tem como tema abordar uma sexualidade saudável na infância. Hoje nós temos uma convidada muito especial. Eu vou ver se ela já entrou aqui. Sim, ela já entrou. Então, eu vou pedir que você possa enviar essa live para o maior número de pessoas e também que você possa comentar aí nos comentários, deixar registrado de qual cidade você está falando. Deixa eu chamar aqui nossa convidada. Pessoal que está aí na live, já está bom o áudio? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sinalizem por gentileza. Boa noite, Nayara. Oi, Tanis, boa noite. Primeiro eu quero dizer que é muito bom te ter aqui. Saudades de vocês no Maio Laranja aqui no Sul, viu? Vocês fazem muita falta. Estariam correndo comigo aqui, porque é um mês bem corrido para nós que trabalhamos com esse tema. Mas eu sei que vocês estão sendo bênção aí onde vocês estão também, né? Então a gente tem que dividir um pouquinho para cada estado. Sim, Nayara, realmente. então, para quem está chegando agora, eu quero apresentar a Nayara e eu vou também deixar ela se apresentar um pouquinho. Mas a Nayara é uma psicóloga que tem o foco aí na área de sexualidade humana, é uma missionária também e é a mãe do Oliver. Então, eu gostaria que tu pudesse falar um pouquinho, Nayara, sobre o teu trabalho, aonde tu estás morando, enfim, a palavra é contigo. Beleza. Boa noite a todos. Então, meu nome é Nayara, eu sou psicóloga e desde 2021 missionária, né, juntamente com meu esposo. O tema de paixão dentro da psicologia e também de paixão na minha vida é sexualidade. É claro que eu comecei a ter um interesse maior por isso enquanto eu estava estudando, né, na faculdade de psicologia. E me interessou esse tema também por causa das situações que eu vivenciei dentro das igrejas que envolvia casos de sexualidade. Então, a minha visão sobre as reações das pessoas dentro das igrejas sobre essas coisas me frustrou, entende? Porque como nós, dentro do contexto cristão, vemos a sexualidade como os pecados sexuais, né? Como os pecados maiores, os pecados grandes, né? Geralmente as pessoas que acontecem, né? Que praticam alguns pecados desse jeito, são mais discriminadas. Então eu comecei a me interessar sobre isso. E eu descobri que o pior problema desses assuntos não são a quantidade enorme que tem no mundo secular, mas sim a falta de conteúdos dentro da igreja. Então, no meu Instagram eu falo um pouquinho sobre a sexualidade de forma geral, não especificamente com crianças, né? Mas sobre homossexualidade, sobre adultério, sobre relacionamentos também, né? Que está dentro do tema de certa forma, e sobre na infância também. Então, eu sei que tá um pouco parado, né? Mas minha vida tá um turbilhão de coisas, ainda mais quando agora que sou mãe, né? Me aumentou bastante as atividades por aqui. Mas é isso aí. Eu também atendo como aconselhamento cristão, que depois que eu descobri o aconselhamento cristão, me ganhou de uma forma assim espetacular. Eu posso até falar que entre aconselhamento cristão e terapia, eu prefiro aconselhamento cristão, porque eu acredito na palavra de Deus assim, como um norte de vida e que a palavra é tão profunda que mesmo a psicologia ela não
tem lugares que ela não consegue acessar, né, quanto à palavra de Deus. É verdade. Então, realmente, tem sido uma experiência muito bacana para mim. Que legal. É importante a gente ressaltar, né, Nayara, assim, que a igreja, muitas vezes a gente se depara com situações e com a questão do tabu também, de falar sobre esses assuntos, né? Sendo que a sexualidade, ela foi criada por Deus, né? Foi Deus quem Sim, criou, foi quem nos planejou dessa forma. E a gente encontra muita resistência ainda para falar sobre esses temas, não só sobre prevenção ao abuso sexual, mas o próprio relacionamento íntimo entre o casal. Então é muito difícil, né? E eu sempre costumo falar assim que as pessoas, ai, mas abrir a igreja, o espaço da igreja para falar sobre essas coisas, como se isso fosse pecado. E aí eu questiono, você lê sua Bíblia? Sim. Então acho que você precisa ler um pouquinho mais ou pôr ela fora. Porque a Bíblia fala sobre isso, né? A Bíblia fala sobre abuso sexual, sobre violência doméstica, a Bíblia fala sobre estupro e tantas outras questões envolvendo a questão da sexualidade. Então, nós precisamos desmistificar algumas coisas em relação a isso e, de fato, poder falar. E de fato, assim, no início da faculdade, a gente às vezes entra com uma ideia, né, Nayara, sobre a psicologia e ao longo do curso nós vamos escolhendo algumas áreas de atuação e entendendo também dentro do nosso chamado aquilo que vai trazendo, né, deixando o nosso coração pulsar mais forte. Eu também confesso que eu gosto muito da área da sexualidade, e é uma área que me chama atenção, mas sempre mais para esse viés das crianças, né, mais ainda sobre a questão de abusos e violências sexuais. Mas hoje o nosso assunto também vai permear sobre isso, porque tudo isso envolve a sexualidade. Mas eu gostaria que a gente pudesse, de fato, tentar trazer algumas coisas mais práticas. Eu sei que tem poucas pessoas na nossa live, mas daqui a pouquinho vai entrar mais e eu sugiro que todos que estejam aí possam estar enviando para outras pessoas. E também o nosso conteúdo vai ficar gravado aqui, depois nós vamos colocar lá no YouTube. Um material que fica para que a gente possa trabalhar o ano inteiro, visto que a campanha Maio Laranja é uma campanha anual, né, que acontece no mês de maio, mas para nós que trabalhamos a questão principalmente da prevenção, laranja todo dia, né? Não existe um mês laranja. Para nós, todos os dias são laranjas, porque nós trabalhamos de fato todos os dias do ano. sim, os Então, Nayara, abusos acontecem todos os dias, né? exatamente, Infelizmente. infelizmente, né? Então, os nossos dados são altíssimos. Hoje eu ainda relatava sobre os dados, né? Hoje o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial de exploração sexual infantil, né? Perdemos apenas para a Tailândia. É o quarto, né, no ranking mundial de casamentos infantis, que é uma consequência muitas vezes desse abuso que acontece na infância. Então nós temos dados muito tristes e eu sempre digo que eu fico muito entristecida enquanto brasileira de ter que falar sobre isso, né, e citar esses dados. Por quê? Porque o artigo 227 vai nos dizer que é dever de todos, né, da sociedade, da família, da igreja, do poder público, de todos nós, defendermos a infância e tratar com absoluta prioridade a criança. Então, uma nação que trata com absoluta prioridade a infância, isso está na lei, não deveria ter dados assim tão assustadores, né? Então, alguma coisa está errada, infelizmente. Então, nós estamos aqui para ser voz. Aproveitamos o Maio Laranja para intensificar assim nossas ações, mas nós fazemos isso o ano todo. E aí eu quero iniciar um pouquinho, Nayara, falando primeiro dos projetos que nós executamos, né? E o ano Uhum. passado, o ano retrasado, acho que foram quase 2 anos, né? Que vocês ficaram aqui no Sul. Foi um Foi um ano. ano. Vocês estiveram comigo em várias escolas e a gente conseguiu fazer essa ação, né, de prevenção dentro das escolas, trabalhando da educação infantil até o ensino médio sobre essa questão de sexualidade. E claro que para cada faixa etária nós abordamos de uma forma, cada faixa etária a gente trabalhou sobre esse tema de um viés diferente. E eu gostaria de que tu falasse um pouquinho também sobre isso. Nós colocamos como título, né, da nossa live
uma sexualidade saudável para as crianças? Como que a gente pode, né, nesse viés, tanto psicológico, hoje tu é mãe, né, tu tem um bebezinho, os meus filhos já são bem grandes, mas o teu ainda é um bebê. Então, que dicas nós podemos dar para as mães que estão nos assistindo, que vão assistir essa live, de como introduzir essa vida sexualmente, né, na questão de sexualidade saudável? Como que a gente pode introduzir isso para as nossas crianças? Uhum. Tani, então, antes de começar a pensar sobre a prevenção, né, eu acredito que tem que ser abordado sobre se a sexualidade combina com a infância. E para falar sobre isso, a gente precisa pensar sobre o conceito de sexualidade. A sexualidade, ela não é sexo. Então, algumas pessoas talvez pensam assim, eu vou educar a minha criança, o meu filho, para fazer sexo. Eu já teve uma vez que eu comentei, quando eu ainda estava pensando em me especializar, em fazer curso sobre sexualidade voltada para o público infantil. E aí a pessoa discordou de mim. Não, eu não concordo de falar sobre sexo com as crianças. Uhum. E aí eu tive que abordar sobre isso com a pessoa, né? Não é assim, não é falar sobre sexo. Por exemplo, eu falar sobre prevenção ao abuso sexual é uma forma de falar sobre sexualidade com a criança. Mas a sexualidade, ela não é ligada apenas aos órgãos sexuais. Sexualidade na nossa vida, não tem como a gente colocar aqui termina a sexualidade, aqui não fala mais sobre sexualidade, né? Então não tem especificamente assim bem direcionado sobre o que é. Então a gente entendendo sexualidade como a forma como eu vejo o mundo, a forma como eu vejo a existência do outro em minha, eu entendo que a sexualidade é uma dimensão humana. Então, se é uma dimensão humana, o primeiro grupo que vai lidar com esse tema de sexualidade são as crianças. Então, dessa forma, a gente entende que sexualidade e infância combina, sim, de ser abordado sobre esse tema, né? E eu tenho um livro da Neide Lunas, que aí do Sul, que eu conheci o trabalho dela. Ela é de São Paulo e hoje ela está morando em Brasília. Ah, sim. Então, eu conheci o trabalho dela no Sul. Isso. Isso, através do livro dela, que é o livro Hora do Banho. Ela tem o Chá de Bonecas também, o Encontro de Heróis, que ela volta especificamente para prevenção ao abuso sexual. E aí, esse Hora do Banho, ela fala especificamente para bebês, ou seja, faixa etária que a gente não consegue se comunicar adequadamente com essa faixa etária, né? Dos 2 até uns 5 anos, ou até mesmo antes disso, né? Porque ela comenta assim que a hora do banho é essencial para a gente começar a abordar sobre esse tema com o nosso filho. Porque a gente vai citando as partes do corpo. Uhum. E tem muito misticismo ligado à parte dos órgãos sexuais. Né? Tipo, isso daqui, as pessoas até nem falam o nome do órgão sexual para a criança, né? Eles trocam para uma coisa mais bonitinha. Então, é claro que isso vai afetar na educação sexual, né? E também se a gente pensasse que sexualidade não é voltada a sexo, tudo que a gente está vivenciando dentro da casa, do nosso lar, está sendo ensinado para o nosso filho também sobre sexualidade. Né? É legal você citar essa pesquisa aqui no Brasil, né, que está em segundo lugar em abuso sexual, e em quarto lugar em casamento infantil. Tem uma pesquisadora chamada Carmita Abdo, que ela cita que as famílias brasileiras, elas não estão aptas a ensinarem, elas não ensinam adequadamente sobre sexualidade saudável para seus filhos. Então, se a gente for pensar sobre sexualidade na infância, é um tema recente. É um tema que não temos muito conteúdo sobre isso, né? E aí, se a gente for pensar sobre sexualidade infantil cristão, tem muito menos conteúdo sobre isso na internet, né? Então, eu vi essa falta e aí por isso eu decidi, né, pesquisar mais,
buscar mais recursos, buscar referências. Eu tenho várias referências, hoje eu tenho várias referências nacionais e internacionais também sobre essa área de sexualidade e também dentro da área cristã, que é maravilhoso, maravilhoso mesmo, né? Você é uma delas. Eu acho que antes da gente trabalhar com uma criança, o quão importante é trabalharmos com os pais, né? Cada dia que passa, eu tenho visto, sim, a importância que é de trabalhar com os pais e tirar um pouquinho desses mitos, ensinar eles exatamente dessa forma. Porque muitas pessoas me perguntam, Tanise, como que eu vou falar sobre isso, né? Então, principalmente eu que trabalho basicamente na área da prevenção, né? As pessoas perguntam com que idade a gente inicia falar com as crianças. Então, se eu Sim. partir desse posto que sexualidade ela é inerente ao ser humano, tá ali, então eu tenho que falar desde sempre. E o livro da Hora do Banho da Neide é uma referência bem pontual, né? De entendermos exatamente isso. Bom, se eu vou aproveitar todos os momentos da vida dessa criança para introduzir esse tema, assim como eu acabo introduzindo outros assuntos, então vai ficar mais fácil, né? Então, aproveitar cada troca. Ela cita, né, a questão de a mamãe vai trocar você, falando para um bebezinho de 2 meses, de 1 mesinho, né? Sim. Mas eu começo a incutir na cabeça dessa criança, a mamãe vai trocar você, tá limpinho, a mamãe só vai mexer aqui porque você tem que tomar banho para ficar cheiroso. Isso. Pedir licença. Exatamente. Né? Então, essa vai começar a entender. Bom, se a mãe tem o costume de dizer, olha, licença, a mamãe vai mexer em você para trocar sua fralda, porque, né, tem que fazer higiene, essa criança, ela vai começar a entender quando alguém tocar e não pedir licença, ela já vai estranhar, né? Sim. Então, essa questão do banho mesmo, né? Claro, dentro da hora do banho a gente vai começar a nomear as partes do corpo e aí a gente aproveita aquela hora mais para ser lúdica e né, prazeroso para a criança. Ah, cadê a cabeça do bebê? Tá aqui. Cadê o barrigão do bebê? Né? Então a gente vai nomeando as partes do corpo e já vai dizendo, e aqui ninguém pode mexer. Mas mais que isso, né, Nayara, eu percebo que muitas pessoas não fazem isso porque também não foram ensinadas, e aí a gente entra na questão cultural. Exatamente. Porque se foi um tabu para mim, e isso foi uma área difícil na minha infância, então também vai ser uma área de abordagem muito difícil com os meus filhos. Às vezes a gente acha assim, mas eu vou ser muito diferente do meu pai e da minha mãe. A gente sabe muito bem dentro da psicologia, né, como trabalha essas questões, mas na verdade aquilo que foi difícil para mim vai continuar sendo difícil se eu não trabalhei isso em mim. Então, eu também vou passar para a próxima geração o mesmo medo, a mesma dificuldade, a mesma vergonha em relação a tudo isso, né? E aí entra algo que eu chama muito a minha atenção, e eu estou escrevendo sobre, que são as questões dos segredos familiares, né? Por essa falta de diálogo, por essa falta de compartilhar essas questões, né? Então, o quanto isso implica também na questão de um segredo futuro, de algo que aconteceu e eu não contei, né? Então, quer dizer que uma coisa está interligada na outra, se a gente pensar nesse sentido. Mas eu quero saber, que hoje tu é mãe, tu é psicóloga, tu tem formação, como tu dissesse antes, tu tem buscado referências em várias fontes, né? Tem se alimentado de fontes diferentes para aprender. E como que tu está executando isso com o teu bebê? Teu bebê aí está prestes a fazer 1 aninho, né? Como que tu tem abordado isso com ele? Como que tu tem construído isso? Essas fontes em qual tu tá estudando, né? Todas essas teorias que tu tá lendo, isso tem te ajudado a construir, a trabalhar numa construção saudável na vida do teu bebê? Com certeza, Denise. Igual, é claro que a gente vai se descobrindo, né, enquanto mãe, enquanto novas experiências, né? Às vezes eu vejo uma situação que eu não tinha vivenciado antes, eu já aprendo com aquilo para a próxima situação, né? Todo mundo já vê o quanto o Oliver é lindo, né? E imagina só os comentários, né, que começam a fazer. Nossa, esse menino vai fazer o estrago. Aí eu já comecei a me posicionar sobre esses comentários.
né? Eu já começo a declarar que não vai fazer isso, não vai acontecer isso, porque ele vai ser um homem de Deus. E aí, isso também é, como você comentou, né? É parte de uma reeducação sexual. Porque os pais, eles foram educados de uma forma e agora eles mesmos vão ter que se reeducar para poder educar seus filhos de uma forma que seja saudável. Então tem que partir dos pais essa nova visão, essa nova mentalidade de que, caramba, eu preciso estudar sobre esses conteúdos para eu não passar de forma errônea a ideia sobre sexualidade para o meu filho. Porque dentro do lar é o que é a base que os filhos vão ter para a vida, tanto assim como sexualidade. Eu comentei com o Albrecht de que, amor, agora a gente não é apenas marido e mulher. Agora nós somos um casal de referência para o nosso filho. Como eu gostaria que a minha nora vai tratar o Oliver, será que eu tô sendo esse modelo de referência para ele? Porque ele vai ver o meu tratamento com o pai dele. Então ele vai ter isso como referência. Então é essa referência que eu quero para ele. Até nesse sentido, né, de como nós somos como casal, né? Como nós somos quando a gente erra um com o outro, ou a gente fala, quando surge o tema sobre sexualidade, como que a gente vai abordar sobre isso com ele, né? A gente vai tratar como um tema que, calma, não pode falar sobre isso com ninguém. Ou então, não fala sobre isso, não pode, não pode. Porque qual que é o sentimento? Isso, hoje em dia é muito comum, né? A gente encontrar adultos que tiveram essas experiências, né? Ah, eu fui perguntar para minha mãe o que era aquilo, tal. Não pode falar isso. Então, se a criança já recebe um corte assim, logo de início sobre qualquer palavra relacionada, né, à sexualidade, e vai perguntar para a mãe, se ela recebe um corte, ela vai levar esse corte para a vida, né, de que não posso falar, não posso perguntar, não posso. E vai vir um monte de regras de que não posso. E aí vai levar isso pro casamento. Não posso me abrir no casamento. Isso vai construindo uma ideia errada sobre tudo, né? Então, assim, é comum a gente receber crianças no consultório que quando a gente vai abordar esses assuntos, por diversos motivos, essa criança já diz logo de cara, isso é feio. Ah, eu sabia que era, né? Isso é muito feio. Eu não vou querer casar, eu não vou fazer isso, né? Então, normalmente, crianças que passaram por abuso vão ter também essa experiência, né? Por quê? Porque foi feito num momento em que não com uma criança, o que é crime, enfim. Mas isso ainda está dentro do pacote, para mim, da questão cultural, né, Nayara? Porque se olha o quanto vem essa tua fala sobrecarregada, que existe muito no Brasil, né? Por exemplo, nossa, é lindo demais, esse aí vai estragar com as meninas, né? Ou esse aí vai ter uma fila de menina no portão. Ou, é um garanhão, né? Esse daí vai ter um monte de menina correndo atrás dele. Então, assim, esses comentários, eles vão formando, né, essa opinião pública e essa, como é que eu vou dizer, essa cultura mesmo em volta de alguns assuntos, e é bem isso. Então, se eu vou ficar falando todos os dias para aquele menino que ele vai ter um monte de namorada porque ele é lindo, ou a mesma coisa que antigamente acontecia muito, ainda hoje, né? Mas em gerações passadas mais. E aí, né? Um tio que chegava, um tio mais velho, um primo mais velho, e perguntava, e aí, quantas tu já pegou, né? Só tem uma? Não, tem que ter um monte, né? Essa questão que era incutido também na cabeça, né, das gerações passadas e que foi perpetuando de fato. Por quê? Porque Com certeza. é como tu falou, o Oliver tá olhando para vocês hoje e ele vai aprender muitas referências em casa. Então, que tipo de esposa ele vai querer? E é costume, assim, é muito normal nós encontrarmos isso, principalmente no consultório com adultos, né, de ouvir homens e mulheres dizendo o seguinte: eu não quero casar, mas Deus me livre de ter um marido igual ao meu pai, ou Deus o livre de ter uma esposa como a minha mãe, né? Então, assim, tem toda essa situação e é de fato essa construção que tu falasse antes. O quanto que eu estou sendo referência. Então, assim,
Isso eu falo muito, por exemplo, para as meninas, né? Hoje infelizmente, a gente tem dados assim assustadores com a realidade das meninas no Brasil, mas de meninas que se envolvem muito cedo em relacionamento, né, com sexo mesmo, em busca de alguém que lhe ampare, que cuide, né, com a autoestima muito fragilizada. E aí a gente se dá conta do quê? Dessa criança que não teve o pai presente, dessa menina que não teve ninguém que reforçasse o quanto era linda, o quanto ela era especial, né? Então, assim, ela não teve isso dentro de casa, nem da parte da mãe, nem da parte do pai, infelizmente. E aí ela vai, né, entra aí ainda, nem digo na adolescência, porque às vezes a gente tem casos de meninas de 10, 11 anos, e elas estão querendo o quê? Elas estão querendo se autoafirmar, elas estão querendo esse elogio que não teve em casa. E aí o que que acontece? Acabam se envolvendo muito cedo em relacionamentos mega abusivos, e não conseguem se dar conta daquilo. Por quê? Porque muitas vezes foi a mesma coisa que receberam na infância, né? Ah, tu é burra mesmo, não serve para nada. Ah, que horror essa roupa, vai trocar, como tu tá feia. Então, são questões que acontecem na casa dessa criança e que as pessoas não entendem o quanto isso fere, né? E influencia numa questão saudável dessa construção de sexualidade, de personalidade, por que não dizer assim, né? Porque de fato é isso que tem acontecido. Eu não sei como que tu vê isso, né? Se aí onde tu tá, sei que tu já viajou algumas regiões do Brasil e conhece outras realidades, mas como que tu tem visto em relação a isso? Sim, então, como você comentou, a cultura brasileira, ela é uma coisa também a ser estudada em relação à sexualidade, porque aqui no Brasil, como em outros países também, né, o homem, ele é criado como se fosse pro ataque, Uhum. entende? E aí a gente não percebe a sutileza que tem sobre o estupro nesse estilo de educação, entende? Porque como é um ataque, então tem aquela frase assim, segura suas ovelhas que o meu bode tá solto, né? Nesse sentido. Então, nessa espaço de criação do homem, né, é muito, muito sutil essa questão. E aí depois a gente vai lutar contra o abuso sexual. Todo mundo que é contra abuso sexual. Mas aí a gente vai ver a base é o que? Pornografia. Que também está, tipo assim, também está relacionado ao ataque, né? Muitas vezes a gente vê essa questão da pornografia na infância muito cedo. A média, hoje, eu acho, se eu não me engano, é 10 anos de acesso. Eu acredito que você está sem o. Não estou conseguindo te ouvir. Ou você mutou aí, Denise. É? Tu não tá me ouvindo? Agora eu vi. Agora eu vi. Deu? A média, como tu citasse aí, é 10 anos, né, para pornografia hoje, média de acesso, mas a gente sabe que tem um número ainda de crianças com menor idade já tendo acesso, né, até por isso, porque as crianças hoje, os bebezinhos já têm acesso ao smartphone, às vezes nós entramos nos restaurantes e a gente vê bebês mesmo, de menos de um aninho, com um tablet na mão, né, ou com celular. Eu já tive crianças no meu consultório com 6 anos de idade viciada em pornografia, né? Então, assim, é muito triste. E essa é a realidade que vai moldando também o cérebro dessa criança e a construção em torno da sexualidade, né? Então, hoje, uma família, ela não dita sozinha as regras, a menos que essa criança não vá para a escola, né, frequente poucos espaços sociais. Caso contrário, essa criança está sujeita, né, Nayara? E eu não sei como é que tu vê isso, como é que tu pensa em abordar isso com o Oliver também, mas principalmente nessa questão, assim, mais enquanto psicóloga mesmo, né? Essas questões, como estão sendo abordadas hoje, né? Se tu pudesse entrar um pouquinho nisso também, o quanto a gente Uhum. sabe que a pornografia, acho que é um tema que tu tem estudado bastante, né? O quanto a pornografia Sim. tem mudado o cérebro e quais as consequências disso também na vida, não só dessa criança, mas enquanto adulto que ela vai se formar. Uhum.
Sim. Então, a educação, você fala da educação em sexualidade, né? Que eu vou proporcionar para o Oliver. Isso vai, como eu disse, né? De acordo com as experiências que eu vou tendo, a Lady Lunas, o livro da Lady Lunas me ajudou bastante em relação a esse primeiro ano, né? Que é a hora do banho, a hora que eu tenho de oportunidade. Então, a questão de citar os nomes na hora do banho, os nomes do corpo, né? Cada parte do corpo, na hora do banho, vai mostrar que o corpo inteiro é importante, o meu corpo inteiro é meu. Então, tem essa questão de limites, essa questão quando eu vou trocar ele, começar a pedir licença, né? Ver que tem um limite ali. Então, o limite corporal, esse limite aqui é meu, esse limite aí é seu. De certa forma, a gente está ensinando para a pessoa que é preciso haver responsabilidade sobre o meu corpo e o corpo do outro, né? Sobre, por exemplo, eu sei de algum exemplo, alguns meninos quando percebem que o pênis fica ereto. Então ele chega na mãe, olha só, o que está acontecendo? Vai mostrar como que tá, né? A mãe fala, não, não pode, não pode. Então, essa daí não é uma ação indicada, né? O que a gente indica? Se a criança chega para você e fala assim, olha só como que tá isso daqui. Nossa, então retira ele, né? Do lugar, se tiver outras pessoas. Comenta com ele, olha só, seu corpo, quer dizer que tá funcionando tudo certo. Isso daí acontece porque tem muito sangue nessa área. E aí, quando acontece, fica cheio de sangue, fica desse jeito. Tá? Então, tá tudo ok com o seu corpo, tá tudo legal. E aí, os pais, geralmente, eles começam a ligar tudo que é do órgão sexual, liga sexo. Então, não pode falar nem o nome, não pode falar o que está acontecendo ali, não pode. Então, não é isso, porque o nosso corpo, nossos órgãos sexuais fazem parte do nosso corpo, de quem a gente é. Né? Então, explicar para ele, ó, que está acontecendo isso. Na puberdade, né, explicar as mudanças que vão acontecer. Eu aconselho falar sobre pornografia em torno ali dos 11 anos, 12 anos. Por quê? Antes, tipo assim, quando a pessoa estiver passando por esse processo, a criança estiver passando por esse processo de puberdade, né, de várias mudanças no corpo. E eu também tive uma experiência de um curso que eu fui fazer sobre sexualidade lá no Avalanche, em Vitória, Espírito Santo, de que a gente vai fazer um evento, vai falar sobre sexualidade, um evento com crianças de faixa etária de 12 anos. Então tinha várias salas, a gente dividiu por idades, e eu fiquei na sala de 12 anos, em torno de 12 anos. E aí, perguntaram na sala se eles sabiam sobre pornografia, e claro, todo mundo com vergonha, né? Falando de certa forma que sim. Mas todos eles já saberiam falar um nome de um site pornô. Não, já estava na ponta da língua. Então, eu pensando, 12 anos já sabe o que é isso. Então, nós estamos chegando atrasados. Estamos chegando muito tarde. Então, ter essa consciência de que é preciso uma educação na sexualidade, não uma educação só sobre sexo, envolvendo sexo, mas educação na sexualidade. Sexualidade, o meu corpo, o corpo do outro, respeito, equilíbrio, limites, e isso faz parte de sexualidade. Então, a gente vai construindo a sexualidade. A sexualidade ao longo dos dias, no dia a dia eu vou ensinando sobre sexualidade. Não se resume a só uma conversa. 7 anos, dia 30 de janeiro chegou a hora. E aí eu resumo toda a educação sexual naquele único dia. Não, eu tenho que ter a consciência de que no dia a dia eu estou ensinando para o meu filho sobre sexualidade. Se trabalharmos nessa linha de rotina,
né, de aproveitarmos todos os momentos, como é a proposta da hora do banho, por exemplo, né, desde bebezinho. Então é algo tão natural, porque é natural, a sexualidade é algo natural a todo ser humano. Então, se a gente trabalhar nessa base de naturalidade, não vai ficar difícil de falar sobre esse tema, porque cada criança, né, eu costumo dizer, as pessoas reclamam muito, mas cada criança tem o seu tempo. Dentro, claro, a gente tem aí uma linha de desenvolvimento e a gente sabe o que é normal em cada faixa etária, né, em cada idade, aquilo que a criança deve estar fazendo dentro daquela faixa etária, mas na verdade todos nós somos diferentes e todos nós vamos ter um tempo para as coisas. Então tem crianças que sim, né, e dependendo muito do estímulo, dependendo muito da criação, desse ambiente no qual essa criança foi inserida, essas idades vão variar. Então, tem crianças que tu, por exemplo, né? Vamos pegar o Oliver. Eu acredito que se tu trabalhar sempre com essa base, com 3, 4 anos ele já vai estar super, né, formado nessa área, principalmente de prevenção, porque ele já foi incutido na cabecinha dele desde bebê. Então, quando chegar com 3 anos, qualquer pessoa que chegar perto dele, ele vai sinalizar, porque ele sabe que não é assim que o pai e a mãe conduzem. Né? Então, exatamente. Né? Por quê? Porque o que nós temos hoje? A gente tem um número altíssimo de abuso com bebês, mas a nossa faixa etária mais crítica é entre os 5 anos, né? Essa é uma das faixas etárias que mais grita aí dentro das questões de denúncia. Então, o que acontece com essa faixa etária? Não, eu não vou falar com meu filho, ele é muito criança para mim falar sobre isso. E aí eu não falo sobre nada disso. Essa criança está vulnerável, muito mais que a outra, que as pessoas acham, ai, que absurdo tu falar isso, ele é só um bebê, mas foi ensinado de maneira correta, né? Porque às vezes as pessoas acham, ai, que absurdo, eu não concordo em falar isso com o bebê, mas é isso que as pessoas associam. Quando eu falo de sexualidade, eu não estou falando de sexo. E é isso que as pessoas acham que a gente vai fazer. Muitas vezes as pessoas dizem assim, ah, mas o que tu fala na palestra, né? Eu não vou mandar minha filha, pequena demais para ouvir, né? Gente, nós, claro, a gente tem toda uma formação, a Nayara é psicóloga, né? Eu sou pedagoga, psicopedagoga, estou também aí na informação da psicologia, a gente vai fazer toda uma condução entendendo cada faixa etária e o que é permitido para aquela criança. A mesma coisa, certeza. As pessoas perguntam, ai, quando meu filho perguntar o que eu respondo, já ouvi muitos pais apavorados, né? Então, responde o básico. Se essa criança pergunta mais, responde o básico, né? Aí tu vai vendo até que nível. Por quê? Porque às vezes o pai também se assusta e aí discorre a falar um monte de coisa que aquela criança nem tinha curiosidade sobre, também não tinha cognitivamente e emocionalmente capacidade para ouvir tudo aquilo. Então, às vezes, em vez de ensinar, tu choca. Então, também tem que saber o tempo para abordar cada coisa, né? Com certeza. Ter cuidado de não ir para os extremos, né? O falar de mais ou o falar de menos. Então, ser guiado, como eu comentei, de ter essas referências, né? Com qual idade, assim, como eu percebo a maturidade no meu filho, né? Para falar sobre esse assunto e tal. Geralmente, nos primeiros anos, a gente não fala, se a criança pergunta sobre sexo, a gente não fala de uma forma mais física, mas mais afetiva. Entende? A gente leva para o lado do afeto. Porque o sexo, ele também não é só físico. Ele é um afeto também, né? Principalmente para nós cristãos, né? O sexo não significa só o ato, mas significa toda uma junção de duas pessoas, unidade, né? Tanise, além de trabalhar a prevenção com a criança, deixar a criança preparada para os momentos, né, de prevenção, os pais também podem ser muito participativos nisso. Então, tem coisas que os pais podem fazer que podem prevenir a criança. Eu tenho que mostrar que eu sou uma barreira para o abusador também. Porque numa entrevista que a Oprah fez com alguns abusadores, né, um abusador comenta que ele olha para quem? Ele olha primeiro para os pais. Então, se ele vê que os pais são pais que não se preocupam tanto com a segurança do filho,
pais frouxos, pais que educam o filho de qualquer forma. Então, essa é uma ótima oportunidade, uma criança ótima de oportunidade para o abuso, né? Então, coisas práticas que a gente pode fazer como pais, né? Se você está numa roda de amigos e, infelizmente, os abusos eles acontecem com pessoas familiares, com pessoas conhecidas, né? Muitos casos de abuso. Exatamente. Então, a gente está numa roda de amigos, a gente sempre comentar que nossa, meu filho, ele conta tudo pra mim que acontece. Eu fico tão feliz com isso. Ele não tem vergonha de me contar as coisas. Eu sempre pergunto pra ele o que aconteceu. Quando ele sai, eu sempre pergunto pra ele o que aconteceu. Então, fazer esses comentários na frente dos seus amigos é uma ótima forma de prevenção também para o seu próprio filho, né? Se você vai deixar o seu filho em algum lugar para brincar com alguma criança, você fala pro seu filho na frente do adulto ou na frente da criança, né? Filho, boa tarde aí para você, né? Brinca bastante. E depois você me conta tudo o que você fez, tá? Você me conta todas as brincadeiras, eu vou estar esperando com muita animação para te ouvir tudo que você brincou, tá bom? Então isso já vai dar um alerta. Se alguém que estava ali te ouviu falando isso, já vai ligar um alerta de que olha, essa mãe já é mais preocupada, né? Talvez é isso, exatamente. Então, fazer esses comentários sobre proteção na frente de outras pessoas também é uma ótima forma de prevenção também. Porque, Nayara, a gente sabe que, infelizmente, a grande maioria dos casos de abuso estão ligados à negligência familiar, né? Em grandes vezes. Tem aqueles extremos, né? A gente vê que tem pessoas que cuidam muito e acaba acontecendo em algum momento, né? Enfim, que os pais até eram bem protetivos, mas na verdade a grande maioria está ligada a essa questão de negligência. E aí a gente vai exatamente pensar nisso, né? Se um abusador ele analisa o perfil da família, ele é esperto para analisar o contexto. Então, o que eu digo muito, né, nas minhas lives, quem acompanha aí já deve ter ouvido falar, que as crianças dão sinais que estão sendo abusadas. Elas sempre vão sinalizar, né, pelo seu comportamento, sinais de várias formas. E o abusador, ele conhece essas crianças também que dão sinais que estão mais vulneráveis. Então, é aquela criança que brinca sozinha por um longo período de tempo, que o pai, né, que os pais não dão muita atenção, que qualquer um que diz, vem pra cá, o pai deixa ir, né? Então, é bem isso que tu falasse agora. Então, assim, se a gente tá ali, tá de olho, tá falando, né? Vai deixando claro, porque, como assim eu vou falar entre os amigos, entre os familiares? 80% dos casos ocorrem na casa da própria vítima. Então, assim, são intrafamiliares. Então, se eu tô falando que a criança fala comigo, que eu me comunico com meu filho, eu quero ver o que tu tá jogando, eu quero ver o que tu tá brincando, né? Então, assim, é claro que esse abusador, ele já vai ser mais comedido, no mínimo, né? Então, sim, quero saudar aqui algumas pessoas, vou aproveitar, né? Tem a Franci da Jucum está aqui conosco, o Nelson do Instituto Proteja está dando saudações protetivas, bom te ter aqui, a Evanise também, o Pezinho de Caxias, um projeto, né, de uma igreja que também trabalha com crianças, Igreja Madureira de Capão da Canoa, Ivete, oficial aqui, Ivete, querida também do Instituto Proteja, e tantos outros amigos que estão entrando nessa live. Obrigada pela presença de vocês. E eu quero, assim, Nayara, aproveitar esses minutos, ainda temos aí 15 minutos faltando para a gente encerrar a voa, né? A gente começa a conversar quando vê o tempo passa muito rápido. Mas é bem isso. Eu acho que eu gostaria que tu fosse bem prática nesse quesito. Então, isso é uma maneira de proteger. Vamos talvez tentar pautar, né? Mostrar para as crianças o limite do próprio corpo, pedir licença para tocar nessa criança toda vez que a gente vai fazer a troca de fralda ou que a gente vai dar banho, né? Sempre explicar o que a gente vai fazer e mostrar para ela quem
quais são as pessoas que estão autorizadas a fazer o mesmo, né? Então, tudo isso são medidas protetivas de segurança. Falar, então, com pessoas e deixar sempre comentários na frente dos amigos, né? Dizendo, olha, filha, a mãe vai te deixar aqui, depois você conta tudo para a mamãe, né? A mamãe vai querer te ouvir. Então, deixar sempre as pessoas saberem que nós estamos de olho nos nossos filhos. A gente está ali, né, prestando. Exatamente. E outras dicas, Nayara, a gente pode dar para esse pai, né, dessa criança em menor de 6 anos, para orientar. Uma pergunta que as pessoas têm me feito, e talvez tu tenha conhecimento ou não, porque também é uma área que a gente tem pouquíssimos materiais, é de como trabalhar a prevenção nesse sentido e de educação, né, na área da sexualidade, com crianças portadoras de alguma deficiência, de algum transtorno, né, que seja... como que a gente pode trabalhar? Tu tem experiência nessa área? Tu tem algum curso? Tem algum livro para nos indicar que a gente possa ficar mais alerta em relação a isso? Então, sobre o que mais que daria para fazer sobre a prevenção, né? Vou comentar primeiro sobre isso. De que a gente pode aproveitar todas as situações que acontecem no dia a dia para falar sobre isso. Então, por exemplo, eu estava dando um banho na minha sobrinha e aí a irmã mais velha dela estava junto, né? Eu perguntei para a irmã mais velha dela, olha, por que que eu tô tocando nas partes íntimas dela? Você sabe me dizer? Não sei dizer. Então, porque eu tô limpando, tô lavando. De outra forma, se alguém quiser brincar, se alguém quiser fazer outras coisas, quiser tocar nas partes íntimas dela ou na sua, não pode deixar. Então, a gente preparar os irmãos mais velhos também com essas ferramentas, com esse entendimento de proteção para os mais novos, também é outra forma que a gente pode auxiliar na prevenção das crianças, tá? E aí já entra o conteúdo das crianças com alguma deficiência. Porque muitas vezes essas crianças com deficiência, elas vão ter algum limite, né? E aí muitas vezes elas mesmas não vão conseguir fazer alguma coisa por elas. Então, preparar os irmãos que estão em volta, ou os adultos que cuidam dessas crianças, falar, olha, não aceito, não deixa meu filho ficar com o fulano, ciclano, ou sozinho, com outra criança. Então, passar o passo a passo, né? Passar algumas regras. Nós, como pais, podemos passar as regras e limites sobre a nossa criança, né? Então, educar as pessoas que estão em volta também. Eu já compartilhei várias vezes algumas das meus aprendizados com as minhas irmãs, né? Com os meus pais, com o meu esposo. E aí a gente já trouxe aqui também para casa dos meus sogros, né, falando com eles sobre isso, olha, a gente não quer que aconteça isso, não quer que aconteça aquilo. Então a gente estabelece as regras sobre os nossos filhos. E isso também vai mudando culturalmente a história dessa família, né? Porque no momento em que uma pessoa tem conhecimento sobre algo e começa a impor limites sobre essa situação, né? Trazendo de fato, olha só, eu tenho aprendido isso, então com meu filho gostaria que fosse dessa forma. Então as pessoas também que estavam acostumadas de uma forma diferente, até por essa questão cultural, essa bagagem cultural que a gente traz de família, as pessoas também começam a perceber isso, né? Ah, é verdade, ela tem razão. Porque tudo que é um novo dentro da família, às vezes meio que assusta, né, Nayara? Tá, ela vem, ela é chata, né? E não deixa fazer nada. E, ai, não sei o que, tudo vê maldade. Então, assim, eu sei que, por exemplo, a gente tem que cuidar para não ser paranoica, né? Então, muito do que a gente estuda, a gente vê, infelizmente a gente recebe relatos todos os dias, vídeos. Então eu me assusto muito, sabe, com quem, Nayara? Às vezes eu vou fazer alguma palestra, como semana passada eu estava num auditório cheio, com 200 pessoas talvez, e eu mostrei várias notícias do Brasil inteiro que bombardearam o meu telefone. E quando eu questionei quem é que viu isso, ninguém levantou a mão.
Então a gente vê assim, meu Deus, parece que ninguém tá vendo. Então eu tô ficando meio maluca mesmo, né? Então ter esse cuidado também, porque é difícil, é algo que nós nos alimentamos desse assunto, né? Nós estudamos, é a nossa referência. Eu não passo um dia sem ler algum artigo ou alguma coisa, né, relacionada a isso. Então, é claro que esse é o nosso assunto também em rodas de amigos, a gente vai acabar trazendo esse alerta de uma outra forma. Mas, às vezes, na família, a gente tem essa resistência, né? Ai, agora desconfia de todo mundo, como assim agora não pode fazer nada, né? Acha que tudo vai acontecer. Então, como que a gente pode trabalhar contraponto também, né? E acontece muito assim, eu não sei se tu já teve essa experiência, por exemplo, de mulheres, né, de pais, vamos citar assim, que passaram por abuso e aí ficam totalmente desligados, como se aquilo nunca filhos. E a gente tem também o 8 ou 80, como o gaúcho diz, né? Então a gente também tem aqueles pais que passaram e ficam naquela neura, mas também não educam, né? Sim. Olha que contraponto interessante para a gente poder debater. Isso dá mais uma live só disso, né? Verdade, eu já presenciei casos assim também, de que a pessoa passou por um abuso e aí na educação dos filhos é super protetivo, super protetivo, super produtivo. Tanto e chega a um ponto em que fica sufocante, porque daí o filho não pode sair de casa para nenhum lugar, o filho não pode ir, não pode ficar fora do alcance de visão, né? Então, realmente, como em tudo na vida, né? Nós temos que tem o tempo de abraçar, tempo de desabraçar, ou seja, tem o tempo de dar um pouco mais de liberdade, tem o tempo de proteger, né? Ficar mais perto, não deixar sair. Então tem que ter esse equilíbrio em todas as partes da nossa vida, principalmente também na educação sexual e na prevenção do abuso sexual. Como é difícil, né? Porque são sentimentos, o ser humano é dotado aí de muitas emoções e a gente, ao longo da vida, vai aprendendo, vai desconstruindo algumas coisas, construindo outras, né? E é sempre um assunto bem difícil, né, Nayara, da gente entender. Claro que nós, né, que professamos a fé cristã, a gente tem um manual e a gente vai sempre se guiar por ele, mas o quão difícil tem sido também essa evolução dentro dessa visão de mundo que a gente está vivendo e o quanto as nossas crianças estão sendo atacadas, principalmente nessa área. Então, o quanto os pais, que são cristãos ou não, né, devem se preparar para esses assuntos, porque eles estão cada vez mais presentes, né? Então, assim, uma notícia que me chocou bastante agora nos últimos tempos, eu não sei se vocês receberam essa notícia aí, foi cabaré para bebês, né? Chegasse a ver essa matéria? Cabaré? Não. Né? Então, assim, shows de como é que Ah, sim, drag queers. isso, né? Sim. Então, assim, o discurso que vem com isso a gente faz isso para as crianças não terem preconceito, mas, gente, qual a necessidade de um bebê, né, ter aquilo como uma educação, como algo cultural, né, porque é o que eles têm defendido. Então, assim, a gente poder também, enquanto pais, a gente entender, foi o que tu dissesse, né? Tu trouxesse isso pra gente. Eu, enquanto mãe, enquanto família, nós temos o direito de limitar e digitar as regras sobre os nossos filhos. Com meu filho, eu não quero que você... O meu filho não vai participar dessa atividade. E o quão difícil é nesses dias, né? Essa construção, né, Yara? Eu não sei como... eu quero que tu fale aí rapidinho pra gente em que cidade tu tá, porque tu não tá no sul, né? Eu estou em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A Nayara tá lá na ponta do Brasil. E como que tu tem visto isso nessa construção? Se tu viu muita diferença, né? Tu que esteve aqui no Rio Grande do Sul, se tu viu uma diferença nessa questão de construção de sexualidade saudável aqui para a região onde tu mora hoje. Bom, eu acredito que eu não vou conseguir falar em diferenças de região, até porque as pessoas com quem eu convivi no Sul eram missionários ou pessoas cristãs.
né, que eu convivi com a educação de crianças, né, lá. E aqui as pessoas que eu convivo aqui, também a maior parte também são cristãs, são pessoas que seguem uma igreja evangélica, né? Então, a questão de culturalmente falando assim, em relação ao espaço, eu não vou conseguir falar. Né? Mas dentro do contexto cristão, eu vi que estão, tipo assim, os pais fazem o que conseguem fazer, né? Não sei por quê. Não sei se é tanto porque eu estava numa base missionária lá no Sul, que nós estávamos mais dentro dos assuntos de educação sexual, assim, né? E aqui eu não estamos tão, eu não tô vendo, assim, eu não vi tanto assim profundamente esse estudo sobre educação sexual dos filhos, né? Precisa ser aprofundado mais, com certeza, né? Mas então seria essa a diferença entre os dois lugares. Eu estou em Ji-Paraná, Rondônia. Ji-Paraná e Rolim de Moura, em Rondônia. Nós estaremos aqui até julho, se Deus quiser. E depois você segue para onde, Nayara? Para o Nordeste, né? Nós estaremos servindo um projeto missionário que se chama Home of Joy, que atua contra os maus tratos de meninas em situação de vulnerabilidade, principalmente abuso sexual, né, dessas meninas. E esse projeto ele tem tanto no Nepal quanto aqui no Brasil. Aqui no Brasil não tem ainda estabelecido um local, mas nós temos um ponto de apoio, né, não um local, né, mas um ponto onde está concentrado as ações, que é lá em Pernambuco, né, que a Tanise já visitou. Ó, a Tanise visitou antes de mim. Eu já conheço morar antes de tu ir lá, hein? Pois é, aí, olha só. Então, terra boa. Nayara, e lá aonde vocês vão ficar, que a região é Serra do Inácio, né? Uma região em Pernambuco, vocês vão ficar numa cidadezinha próxima, pelo que eu tô sabendo, né? Isso. Mas qual que vai ser o trabalho de vocês para quem não conhece o Home of Joy? Eu gostaria que tu falasse. E como vai ser a atuação de vocês naquele lugar? Isso. Eu vou aproveitar para deixar aqui o underline do Home of Joy. Ele é uma organização. Home of Joy é uma organização que apoia outros projetos, né? Ele tem um objetivo, que é o de prevenção. O objetivo primordial dele é prevenção ao maus tratos e abuso sexual contra meninas. Então, esse é o objetivo dele. Mas é claro que vai chegar casos no projeto, no Home of Joy, em que já vai ter acontecido, né? Essas situações. E aí, o Home of Joy, a gente vai atuar lá apoiando outros projetos, né? Você já conheceu o Sementes da Fé, é um dos projetos que a gente vai auxiliar, né, no que for necessário. Então, a gente vai chegar lá, vai ver a demanda do local, vai ver a demanda que as meninas do projeto Home of Joy apoia algumas meninas diretamente lá com cesta básica, suprimentos básicos como material escolar, roupas, e entre isso, discipulado também. Então, a gente vai auxiliar nesse contexto diretamente com essas meninas lá na Serra do Inácio. Em Santa Filomena, né? Seria a cidade. Não sei se você chegou a visitar Santa Filomena. Certo, né? Isso aí. Então, assim, para quem está nos acompanhando e não conhece e ainda não segue, então fica aí, né, o @homeofjoy _org e o @Vida no Caminho e o @ da Nayara Albrich, né? Que vocês possam entrar aí e realmente seguir, conhecer esses projetos, esses perfis. E, assim, é encantador o trabalho. Tu sabe que, assim, quando estive lá, eu disse que foi um divisor de águas, né, na minha vida. Um pouquinho antes eu tinha ido também a Ilha do Marajó, então foi uma outra experiência bem impactante. Mas ao mesmo tempo que aquilo, eu tive várias coisas que me chocaram lá no Piauí, em Pernambuco, mas muitas coisas me fizeram... Oi, Nayara? Acho que caiu. Ai, caiu. Bom, gente, enfim, acho que a Nayara caiu a conexão dela aqui, mas
quero deixar, então, isso para vocês, né? Que vocês que não conhecem esse projeto, que vocês possam, de fato, conhecer. O projeto Home of Joy trabalha com crianças, com meninas especificamente, ali na Serra do Inácio, uma região entre Piauí e Pernambuco. Eles fazem um trabalho maravilhoso. Então, eu convido você a conhecer esses projetos e estaremos aqui em todo o mês de maio trazendo alerta e vários outros profissionais para que possam falar um pouquinho sobre o assunto do Maio Laranja. Então, até a próxima e obrigada a todos que ficaram aqui comigo nessa live. Até mais!